Caros amigos, nestes dias tão diferentes, onde estamos reescrevendo novas diretrizes de ação perante a vida, não podemos deixar de nos lembrar de dois recursos preciosos disponíveis para todos nós: a oração e a água fluidificada. Aproveitemos o ensejo de assistir à palestra pública, que logo entrará no ar, e coloquemos um pouco de água para receber os eflúvios salutares decorrentes da oração e da meditação. Emmanuel, no livro Segue-me, da Lavra Mediúnica de Francisco Cândido Xavier, disse-nos que a prece intercessória e o pensamento de bondade representam irradiações de nossas melhores energias. A criatura que ora ou medita exterioriza poderosas forças que, ao influenciar em uma singela taça de linfa potável, condensam princípios salutares que aliviam e sustentam, ajudam e curam. Aproveitemos, pois, esses instantes de profundas reflexões sobre os valores reais da vida para recolher estas bênçãos num pequeno gole de água pura que, de igual forma como aquelas que recebíamos nas nossas casas espíritas, irão dessedentar nossas almas e corações. Muita paz. Sociedade Espírita Renovação. Olá, meus amigos da Sociedade Espírita Renovação, a nossa amada Ser. Que bênção poder estar com vocês. A distância ainda nos impede de nos abraçar, de estar com vocês aí mais próximos, mas os dias vão se seguindo e nós vamos logo estar juntos nessa proximidade física, porque juntos não deixamos de estar nunca, porque o amor que nós dedicamos a essa instituição, aos amigos que estabelecem aí nessa sociedade espírita os seus melhores momentos, a sua dedicação plena, entregam o seu conhecimento, entregam tudo aquilo que eles já adquiriram de amor por Jesus, pela doutrina espírita, enfim. Eu conheço cada um desses corações porque aprendi também a amar a todos eles. Porque um dia, num passado que vem há mais de 30 anos, essa instituição que abriu as portas em 1984, em nome de Jesus, para receber todos os corações sofridos, atrapalhados como eu, perdidos como eu. E nesse acolhimento eu me encontrei com diversas almas que vêm do passado longínquo, mas que não esqueceram de mim e ofereceram as suas mãos, as suas mentes, ofereceram do melhor para que eu pudesse encontrar a Jesus. E é justamente por fazer essa reflexão que eu quero dividir esses minutos que estamos aqui. São minutos que passam rápido, mas que deixam em mim uma marca profunda de gratidão por todos vocês. Por isso recebo aí essa minha cota, esse meu preito de gratidão a Deus por terem me acolhido. E é justamente isso que eu quis dizer. Eu recebi um dia esse acolhimento de vocês. E hoje, passado esses longos anos, eu comecei a me perguntar: por que eu sou espírita? O que o Espiritismo trouxe para mim? O que o Espiritismo tem a oferecer para a minha vida? E qual é, enfim, o meu compromisso
com essa doutrina. Eu recebi nesses anos que eu conheci a doutrina espírita aí nascer, o melhor, porque pude entender o que é o Espiritismo, pude compreender qual é a importância e a figura de Jesus perante a doutrina espírita, pude conhecer pessoas que efetivamente vivenciaram e vivenciam a doutrina espírita. Então, eu comecei a me perguntar, por que eu sou espírita? O que o Espiritismo efetivamente faz em minha vida? E é justamente nessa reflexão que eu queria dividir esses minutos com vocês. Porque dentro do conhecimento que a gente tem da doutrina espírita, que ainda eu posso confessar a vocês que é muito raso, é muito pouco profundo, mas que já me ajuda sim a oferecer essa troca com todos vocês. Porque eu também posso confessar a vocês que desde os primeiros dias, quando eu ouço falar da reencarnação, da mediunidade, isso foi extremamente tranquilo para mim. Eu não tive dificuldade nenhuma de compreender os conceitos espíritas. Não sei por que razão, efetivamente, né? Mas talvez pela lógica que eles ofertam, mas para mim, saber que a gente reencarna, que somos espíritos imortais, saber da possibilidade da comunicação entre os chamados vivos e os chamados mortos, estabelecer o conhecimento desses processos que medeiam essa comunicação, a influência dos espíritos na nossa existência, tudo isso, para mim, desde o começo, talvez porque eu tive bons professores, mas porque realmente eu facilitei, ou seja, essa doutrina facilitou o meu entendimento da vida com naturalidade. Para mim não foi nunca tive a desconfiança ou a dúvida sobre qualquer dos conceitos espíritas. É claro que eu não os compreendo na sua totalidade, eu tenho muitas e muitas dúvidas a respeito de alguns fenômenos, mas eles sempre foram muito tranquilos para a minha compreensão. Depois a gente vai entender que vivê-los é um tanto quanto difícil. E eu digo por isso, porque aconteceu um fenômeno que eu vou repartir com vocês nesses dias. Eu posso dizer, no último sábado, no dia em que nós tivemos a possibilidade de, aqui no Centro Espírita Paz, que nós temos uma atividade numa comunidade do Campo Magro, chamado Jardim Bom Pastor. Ali também nós encontramos almas queridas e fazemos uma atividade que é uma atividade assistencial da nossa instituição e que ali, como sempre, nós estamos envolvidos com os grupos de estudos e eu estou com as mães das crianças que nós atendemos lá. É uma turminha bem gostosa. Convido você a um dia vir conhecer a nossa atividade lá no sábado pela manhã. Enfim, fomos lá, estávamos conversando com as mães e como eu gosto de deixar a questão um pouco mais descontraída, nós sempre pedimos para as pessoas quem são as primeiras, que vêm pelas primeiras vezes, e tinha uma mãezinha lá que eu vim hoje pela primeira vez. E eu tenho estudado com elas nos últimos tempos um livreto que vocês conhecem, que a gente chama de livreto, mas é de uma profundidade magnífica, que é o livro Caminho, Verdade e Vida, que foi recebido pelas mãos abençoadas de Chico Xavier e que ele tem 180 capítulos. E veja que interessante. Nesses 180 capítulos, então, eu peço a elas que digam de 1 a 180 qual é o capítulo que elas gostariam de discutir conosco naquele dia. Então foi isso que eu fiz. Eu pedi a essa mãe, que não conhecia nada, não conhece, ou conhece muito pouco da doutrina espírita, que escolhesse um número entre 1 e 180.
E ela disse, meu número favorito é o número 8. E foi o que ela fez. Então eu escolho o número 8. E para descontrair, eu brinquei com ela, não, você tem certeza? Não, meu número 8 é o meu escolhido, porque é o meu número de sorte, enfim. Lemos a mensagem, deixamos aberto, comentamos, aquele clima sempre fraterno, porque ali a ideia é muito mais de introduzi-las aos poucos nos conceitos espíritas e muito mais fazer uma terapia evangélica com todos nós. Muito bem. Dito isso, desenrolou-se a atividade como rotina. Pois bem, isso aconteceu no sábado. Na segunda-feira, nós também temos atividade agora aqui no Centro Espírita Paz. E que utilizamos o mesmo livro, Caminho, Verdade e Vida, ao qual me referi. E nós convidamos uma companheira para fazer a abertura da atividade. E, como sempre, por causa dessa questão da pandemia, a gente quer dar um tempinho para as pessoas irem chegando, porque nós ainda, embora com atividade presencial, nós ainda transmitimos. Então, para dar esse momento das pessoas irem chegando no virtual e também aqueles que estão aqui, não é um prejuízo a gente fazer uma conexão com uma leitura edificante, usamos esse livro para a gente ler. Pois bem, queiram vocês ou não acreditarem em mim, ela pegou o livro, ele tem 180 capítulos, então é um livro que tem muitas páginas, e ela pegou, aleatoriamente, abriu o livro. O que aconteceu? Página 8, ou melhor dizendo, capítulo 8, o mesmo capítulo que nós estudamos no sábado. E é justamente desses processos, dessas conexões das nossas vidas que nós queremos falar hoje. Falar do quanto esse processo de conexão entre as pessoas, entre cada um de todos nós, está inserido. Então eu diria que não foi por acaso que nesses mais de 30 anos eu conheci a muitos de vocês, que a SER um dia foi fundada, um dia eu conheci o Mauro, o Nilson e tantos outros que me fizeram essa introdução no conhecimento da doutrina espírita. Então, o que eu quero dizer com isso? Que as nossas vidas estão mais interligadas do que a gente possa imaginar. E esse exemplo banal até que eu me referi da escolha dessa mensagem, mas, embora pareça banal, eu acho que ele é de uma profundidade espetacular, porque ele mostra essas conexões. E é justamente falar dessas conexões, falar desses momentos das nossas vidas, que nós estamos buscando esse entendimento, e eu vou repartir algumas das reflexões com vocês. Por que eu estou dizendo disso? Porque esse momento da Terra, esse momento em que vivemos por causa da pandemia e por causa de outros incidentes, eu vejo que as pessoas, e nesse as pessoas, eu estou me incluindo, cada um de nós, vive dubiedades muito interessantes. E a gente acaba, nessas dubiedades, escolhendo lados, como se lados houvessem. Então o homem é de uma ou de outra característica. E assim, se eu sou de uma característica, eu sou contra a outra característica. E é justamente nesse conflito que nós vivemos, foi mostrado ou foi deixado mais claro, ou deixou como se fosse um pulso da nossa sociedade, das nossas imperfeições, demonstrado para todos nós. Por quê? Por exemplo, durante a pandemia, alguns levantaram a mão e disseram, não, mas esse vírus não existia. Foram os chineses,
Foram eles que criaram em laboratório e espalharam. Daí já vieram aquelas teorias mirabolantes que esse ou aquele canal comercial já estava transmitindo isso porque tinha essa ou aquela razão que ia movimentar todas as coisas. E daí já vem razões econômicas, razões políticas, enfim. A pandemia tinha que ter um culpado. E a gente começava a demonizar esses culpados. Alguns levantavam as mãos contra os governantes, porque esse ou aquele governante faz isso, faz aquilo. Enquanto isso, as pessoas morrendo. E nós dizendo que a culpa era deste ou aquele. E aqui eu não estou me ofertando como defensor deste ou daquele, ou aquele que é o julgador desse ou daquele, e nem mesmo das pessoas que pensam ou pensaram dessa ou daquela forma. Eu simplesmente gostaria de trazer à tona para as nossas reflexões. Hoje, a gente vê a ideia de alguns defenderam ou defendiam naquele momento, né, o lockdown, se devia fechar as fronteiras ou não fechar, se a gente deveria ou não produzir vacinas. Será que essa vacina vai ser segura ou não vai ser segura? Mas, com a vacina em mãos, será que a gente tem que tomar essa vacina? E essa é uma discussão que vem e vem e vem e vem, e vem tomando as nossas mentes justamente para a gente escolher lados. E a gente continua na discussão. Será que a vacina é válida? Será que eu devo tomar a terceira dose ou não devo? Daí se juntam aqueles que são para tomar a vacina, outros que não para tomar a vacina. Ah, mas é preciso seguir a ciência. E aqueles que não seguem a ciência são, enfim, cada um buscando um lado para a história. E é isso que eu gostaria de refletir com vocês. Qual é esse lado que a gente precisa tomar diante das coisas da vida? Quando olhamos nesse instante os nossos irmãos russos e os nossos irmãos ucranianos, quanta dor a guerra traz para a vida de cada um de nós. Outrora víamos a guerra contra o micro-organismo, o vírus. Agora vemos homens lutando contra homens. E daí é claro que a gente já começa a fazer a nossa defesa, porque o presidente da Rússia, o Putin, é um homem do mal, é um vilão. Ah, não, porque o Zelensky, não, ele é um santo, porque a Rússia é que veio atacar. E outros dizendo exatamente o contrário disso que eu acabei falando. Novamente, somos nós buscando lados, buscando estar em um lado ou estar em um outro lado. E encontrando esse lado, nós vemos os outros como sendo inimigos. Hoje, e agora nesse ano que vamos viver o processo majoritário das eleições, daí nós nos perguntamos, politicamente, de que partido somos? E aí eu tenho que lembrar, eu não posso deixar de esquecer com essa conversa dos amigos da SER, que conhecem muito bem o Raul, e ele diz assim, não, partido, se fosse inteiro era diferente, e o Raul sempre brincando com as palavras. E daí a gente fica, se eu sou do partido, eu sou contra aquele outro partido. E nessa área política, né, nós começamos a discutir, não, porque o capitalismo, esse sim é a solução dos problemas, porque o socialismo, não, esse socialismo não pode ser. E novamente estamos nós, uns contra os outros. Porque se eu sou ou tenho preferências pela esquerda, eu tenho que ter distanciamento desse pessoal da direita. Porque eles são isso ou são aquilo. Ah, o pessoal de centro, são eles que criam todas essas confusões. Enfim, de que lado nós verdadeiramente estamos?
E aqui eu queria até, num tom mais simplista, lembrar de um episódio que uma vez eu assisti do Star Trek. Star Trek é a Jornada nas Estrelas, aquele que vai a um lugar que poucas pessoas foram, que ninguém, nenhum homem já foi. E está lá o Star Trek em uma das suas missões com a Enterprise. E daí o Capitão Kirk, é lá antigo mesmo, o Capitão Kirk, encontra uma determinada pessoa. E essa pessoa tem uma característica, eu vou mostrar aqui para vocês, esse cidadão, como que ele era. Essa aqui, ó, essa é a foto dele. Essa é a foto dele. E esse cidadão aqui estava procurando ajuda, porque tinham pessoas perseguindo ele. E vocês perceberam que ele era dividido em duas partes, mas a Enterprise viaja por muitos mundos. Só que esse indivíduo era dividido numa coloração preta e branca. E daí estava lá o outro indivíduo, naquela história toda, né, aquele drama que estava ocorrendo, então ele estava sendo perseguido. O tempo passou na história e aparecem outras pessoas que eu vou mostrar para vocês também. Tá lá, esse é o nosso amigo e esse é o nosso outro amigo. Os dois tendo as mesmas características, de um lado era um e do outro lado era outro, nas suas colorações entre preto e branco. E daí, esse segundo que chegou, era o perseguidor daquele que estava em primeiro lugar na nave da Enterprise. E o Kirk então foi conversar com um e com o outro, até que em determinado momento ele não entende muito bem qual é a situação, e um deles, aquele que estava perseguindo, disse assim: mas você não percebe o que é a diferença entre eles e nós? E o Kirk disse: não, eu não consegui perceber efetivamente nenhuma diferença. Eu vou colocar eles de novo na tela aqui para ver se vocês conseguem perceber a diferença. Olha lá, deixa eu voltar no outro. Olha lá, tem os dois juntos, aí, ó. Entre esse e esse, estão aqui os dois juntos. E eu quero saber de vocês se vocês conseguem identificar qual é a diferença entre eles. Pois bem, eu demorei para chegar a essa conclusão. E eu dizendo assim, ó, tá vendo? Olha lá, ele é muito diferente de nós. E qual era a diferença entre eles? Claro que isso é uma película cinematográfica, mas faz-nos enxergar a realidade que nós vivemos. E disse ele: mas é óbvio, você é que não está percebendo, porque um deles é preto do lado de cá e outro é branco do lado de cá. Eu disse: como? Então, os dois estavam digladiando, eles estavam brigando, e um estava perseguindo o outro porque eles eram muito diferentes. Ou seja, um era preto de um lado e o outro era preto do lado diferente. Um era branco de um lado e era branco de um lado oposto. E isso mostra exatamente como que nós temos agido em nossas vidas. Essa brincadeira, se é que a gente pode chamar dessa forma, da película cinematográfica, simplesmente mostra para nós o quanto nós fazemos diferença por absolutamente nada nas pessoas. As pessoas têm que ter o direito de ter os seus posicionamentos, o seu direito de pensar como melhor lhe aprouver. Compreender que esses indivíduos agem desta ou daquela forma, entender que os indivíduos agem desta ou daquela forma, é exatamente o nosso dever em sociedade, porque é nessa sociedade de diferenças que nós vamos buscar a nossa cota, a nossa contribuição. Então, foi aí que eu me deparei de que
nós fazemos as diferenças entre umas e outras pessoas, às vezes pela cor da pele, pela forma de se vestir, se ela tem mais, ou como eu, menos cabelo, se são mulheres ou homens, enfim. Nós fazemos diferenças tão peculiarmente pequenas que não fazem sentido quando nós olhamos para o Espírito imortal. E é exatamente nesse processo de compreender esse Espírito imortal que nós, conhecendo o Espiritismo, precisamos estar conectados. Porque o Espiritismo tem esse condão de nos fazer perceber com uma realidade indiscutível o quanto nós somos um espírito diferente da matéria. Nós somos espíritos que vestimos um corpo de carne. Nós somos viajantes da eternidade e que nesse momento estamos com essa veste, essa roupa que tem fisionomia, que tem esse jeitão que temos aqui na Terra. Então, quando eu viajamos na nossa história de vida, encontramos-nos ao longo do tempo, como nós nos encontramos no nosso dia a dia com as pessoas. E eu tenho certeza que um dia, e esse dia que passou lá atrás, eu sei que o Filinto vai pegar no meu pé, porque eu cheguei lá na seca com uma camiseta regata, com o meu topete, e hoje esse topete foi, a minha regata se foi, e eu continuo reconhecendo o Paulo, reconhecendo o Filinto, reconhecendo a tantos amigos que abriram as portas desse conhecimento para mim. Mas aquele indivíduo que estava lá atrás, fisicamente, modificou-se e muito. E dizem até os cientistas que a gente troca esse corpo a cada 7 anos, as células vão morrendo e a gente vai substituindo por outras. Então, nesse longo tempo, eu já troquei todas as células do meu corpo muitas vezes, porque a gente necessita nesse processo de entendimento. Então, o Espiritismo abre esses canais de compreensão como nenhuma outra religião. E foi aí que eu me deparei com uma outra pergunta. Eu me encontrando como espírita, e eu buscando responder a pergunta, né, por que eu sou espírita, eu comecei a olhar para as demais religiões com esse mesmo olhar. Então, eu, espírita, olhando para as outras religiões. Porque lá atrás, quando eu fui guindado a essa possibilidade de conhecer a doutrina espírita, eu também o fiz em diversas outras denominações religiosas. Eu passei alguns dias, algumas semanas, algumas vezes que visitei um templo de Umbanda, atividades do umbandismo, encontrei pessoas no Seixonoye, estabeleci um contato com a religião, fui compreender como os evangélicos conheciam a mensagem cristã. Os Rosa Cruz, fui visitar o templo Rosa Cruz, participei de uma atividade com eles. Enfim, vários campos do conhecimento religioso foram batidos à porta por mim para conhecer a doutrina espírita por fim, por minha escolha. Mas então, olhando daqui para lá, olhando esse movimento que nós fazemos junto com as pessoas, por que eu não sou católico? Ou por que algumas pessoas são católicos? Por que essas pessoas católicas agem segundo aqueles rituais? Por que os evangélicos se movimentam
na religião cristã dessa determinada forma e eu não. E isso começou a fazer barulho na minha mente, porque eu fui olhar para as pessoas e eu digo, mas não faz muito sentido, porque algumas ações que essas pessoas fazem não faz mais sentido para mim. Eu não consigo perceber a lógica dessas ações. E por que essas pessoas fazem? E daí, alguns podem dizer, não, mas é que o Espiritismo é um avanço. Mas será que o Espiritismo realmente é a melhor das religiões? E aí, eu me deparei com Allan Kardec com uma dúvida talvez semelhante ou buscando atender a algo semelhante, quando ele pergunta exatamente aos espíritos qual seria então essa que fosse a melhor doutrina, a qual os espíritos vão responder com uma tranquilidade absurda, porque eles naturalmente podiam dizer, não, o espiritismo é a melhor de todas. Eles tinham um palco ali para poder dizer isso. Eles disseram, não. A melhor de todas as doutrinas, aquelas que fizerem mais homens de bem. Opa! Então quer dizer que o Espiritismo não é melhor do que as outras religiões? Não. O Espiritismo não é melhor do que as outras religiões, se ele não for cumprir com aquilo que Jesus veio ofertar para todos nós. E foi me perguntando exatamente isso, foi me perguntando o que o Espiritismo traz para nós e que essas outras denominações religiosas não encontram, que eu comecei a olhar no espelho e me perguntar, o que é que eu estou fazendo aqui? Por que eu me dedico à divulgação da mensagem espírita? Por que o Espiritismo faz tanto sentido para mim? E por que essa lógica que para mim foi irretocável desde o primeiro dia? Por que essa lógica também não é lógica para esses nossos amigos, esses nossos irmãos? E aí eu comecei a perceber uma coisa, que para algumas dessas outras pessoas, a fé tem um outro viés. A fé tem um outro viés. Eles não necessitam desse raciocínio que eu preciso. Para eles, o acreditar, a fé naquilo que está sendo posto para eles, já é o suficiente. E daí foi quando eu me deparei, dentro dessas reflexões, com Tomé. Tomé disse a Jesus que, naquele momento, depois da sua morte, que ele queria saber se ele realmente era Jesus. Então ele estava frente a frente com o mestre. E disse não, mas será que você é mesmo Jesus? E daí Tomé quer tocar nas chagas de Jesus. E Jesus diz para Tomé uma coisa que começou a ficar perturbador para mim. Assim, algumas pessoas creem sem nem ter visto. Algumas pessoas creem simplesmente pelo sentido, por essa proposição de vida, por essa certeza íntima que não põe em dúvida, como Tomé pôs. Então, quando eu fiz essas contas, eu percebi uma coisa, que eu sou mais Tomé do que eu imaginava. Porque, embora eu não precisasse de tocar efetivamente, porque eu já compreendia outras coisas, mas se aquilo não fizesse um sentido racional para mim, a fé não teria razão de ser. E para outras pessoas, a fé está muito acima do que
essa coisa simples e corriqueira do raciocínio. Então, eu precisei ser tocado pela razão para que esse movimento íntimo me levasse ao quê? Só o tempo me disse isso, só o tempo me mostrou isso, um amor profundo que eu tenho por Jesus. Mas eu só descobri isso a partir da minha intelectualidade, porque fez sentido para mim todas as questões de cunho espiritual. Então, eu não posso dizer, em momento algum, que eu, espírita, sou melhor por ser espírita do que outra pessoa que se diz dessa ou daquela denominação religiosa. Então, mais uma vez, eu aprendi ao longo dos dias o valor efetivo de cada uma dessas ações, dessas possibilidades de entender a vida que a mensagem cristã oferece. Quando eu consigo enxergar a vida sobre esse prisma, eu consigo perceber o quanto a mensagem espírita faz diferença na vida de cada um, de todos nós. E aí, novamente vem aquela pergunta, pois então, mas o que eu faço com todo esse barulho que fez em minha cabeça? O que eu faço com tudo isso que chega até mim? Como é que eu consigo expressar essa realidade em minha vida? E aí, eu lembro de um querido amigo Chico. O Chico, logo que eu vim para Curitiba, depois de ter passado por Joinville, por Matinhos, e ele me mostrou tantas coisas diferentes. Ele é uma pessoa muito simples, muito inteligente, resolve os problemas com facilidade, mas ele é muito simples nos seus raciocínios mais elaborados. Mas ele diz assim: Paulo, é preciso colocar o Espiritismo nas nossas vidas. E aqui eu quero fazer novamente uma pausa para falar desse ser que sou eu, que me perdoem fazer essas referências, mas são acontecimentos da nossa vida que mexem com a gente e mostram o quanto a gente às vezes está distante desse processo de entendimento do que efetivamente é o Espiritismo em nossas vidas. Na última terça-feira, eu recebi um telefonema aqui do Instituto Semeando da Paz, que é uma outra instituição que está ligada ao Centro Espírita Paz e que nós temos vários amigos aí da SER que nos ajudam a manter, enfim, grandes amigos que estão junto conosco nessa tarefa do Instituto Semeando da Paz, que atende algumas crianças em situação de risco social. Crianças de 9, jovens, adolescentes de 9 a 17 anos. Pois bem, e eu recebi uma ligação: Paulo, quebrou a chave e eu preciso resolver. Você pode vir me ajudar aqui a resolver isso ou você quer que eu chame o chaveiro? Eu disse: não. Eu já imaginei qual era a chave e a gente já teve problema outras vezes. Eu disse: agora é a hora da gente fazer uma solução definitiva. Vamos trocar logo essa fechadura para a gente evitar problemas novamente. Então fui eu armado, cheio de ferramenta e não sei o quê, pronto para resolver o problema. Pois bem, fui lá para resolver o problema. Nisso, eu entro. As crianças já estavam todas lá, as responsáveis, as educadoras estavam com eles, atendendo eles, e eu fui lá com as minhas ferramentas e comecei a tentar arrumar, pegar uma furadeira, para coisas que eu já tinha feito em outros momentos que aconteceram semelhantes a esse. Quem diz que 30, 40 minutos depois eu consigo resolver o problema?
e nada. E aquilo foi me perturbando e eu não conseguia, eu já tinha feito. Chegou uma hora que eu consegui tirar todo o miolo e mesmo assim não conseguia. Bom, chegou uma hora que eu falei para uma das educadoras, a Bianca, eu disse: Bianca, é o seguinte, os meus recursos, aquilo que eu conheço para resolver, eu não consigo mais resolver. Eu vou ter que pedir socorro. Foi onde eu tive que ir atrás daquilo que podia ter resolvido a coisa lá no comecinho. Ah, tá vendo meu dedinho aí? Ainda isso foi resultado da tentativa de corrigir. Só que aqui que vem um pequeno detalhe que faz toda a diferença. Antes de eu me entregar, que eu não tinha conhecimento suficiente para resolver, ou não tinha a capacidade para resolver, me veio um movimento interior assim: eu vou quebrar esse vidro, eu vou quebrar essa porta. Aquilo veio e eu, de alguma forma, eu disse: não, as crianças estão aí, é melhor não. Melhor não. Eu vou estragar mais, e aquela coisa veio na minha mente. Passou um pouquinho, eu tentei mais um pouco, novamente veio essa mesma ideia de quebrar a porta com um chute, ou um vidro com uma pedra, com um martelo, alguma coisa assim. Daí eu me dei conta que eu não tinha capacidade para resolver e fui atrás do chaveiro. Fui no chaveiro, o chaveiro disse: Paulo, não consigo te atender agora. Eu só consigo atender você depois das 11. E 11 horas a criançada já pôs fogo lá no instituto. As educadoras estavam tentando acalmá-los, porque eles ficam agitados, é natural que assim aconteça, e elas conseguiram realmente dar o lanche deles e acalmando eles para não agitar tanto. Saí do chaveiro, quem que eu ligo? Chico, me ajuda a salvar aqui. E daí a gente conseguiu, eu sabia que o Chico estava num determinado lugar, fui lá, peguei ele e fomos resolver. E ele veio me contar justamente que um episódio semelhante estava acontecendo com um amigo, que eles foram lá para o Bom Pastor para resolver algumas coisas e tinham batido com o portão no carro dele e o portão bateu nele, então estava aquele tumulto. E ele disse: Paulo, agora eu estou entendendo melhor o que está acontecendo. Só que nós precisamos? Calma. Calma para resolver o problema. Daí, quando ele falou isso, eu disse: puxa, a gente precisa entrar numa sintonia diferente. Sintonia que eu não estava naquele momento anterior. E foi assim que eu e o Chico, eu vou dizer para vocês, que o Chico não levou 5 minutos para resolver, depois de todo o estrago que eu já tinha feito, para resolver o problema que eu estava lá quase 1 hora tentando resolver, sem solução. O que ele precisou? Calma. Entender que esse movimento da nossa vida é muito maior do que a gente imagina. Lembram do início da nossa conversa, quando eu falei das histórias que se repetem no sábado e na segunda? Dessa conexão da calma com uma solução de chaveiro, uma solução de buscar ou não a chave. Daí eu pergunto a vocês: o que realmente é o Espiritismo em nossas vidas? E o Chico me deu a solução. Porque o Espiritismo, se a gente deixa que essas coisas do dia a dia interfiram na nossa vida espiritual, nós não estamos aproveitando o motivo pelo qual nós estamos encarnados. Nós não estamos encarnados por causa das vicissitudes. Essas vicissitudes que surgem pela encarnação, elas vêm para nos ensinar a ter calma quando a chave quebra. Mas é preciso olhar
quando as mensagens são as mesmas. Então, eu comecei a descobrir por que eu sou espírita, porque eu tenho uma necessidade maior do que outras pessoas de entender intelectualmente como que esses processos se dão. Mas eu sou espírita muito mais do que para entender a mensagem de Jesus. Eu sou espírita porque eu preciso, para atender essas vicissitudes, usar das ferramentas do amor, da compreensão, da paz interior para eu agir diante das circunstâncias. Por isso, amigos da Sociedade Espírita Renovação, nesses dias que estamos justamente comemorando no dia 18 de abril, mais um aniversário da doutrina espírita, eu gostaria de compartilhar essas minhas dificuldades comigo mesmo, para que nós possamos compreender o quanto o Espiritismo pode fazer diferença, para a gente não entrar nas discussões vazias, se a gente é desse ou daquele partido político, se esse ou aquele está certo. Antes, é preciso que nós entreguemos a nossa vida à vida espiritual. O que esses conflitos, o que essas pessoas que pensam diferente de nós podem nos ensinar para que eu possa viver uma vida efetivamente espiritual? Porque o Espiritismo nos ensina que somos espíritos imortais. É exatamente essa religião cósmica que dá a todos nós condições de entender a vida por um aspecto diferente. E esse aspecto diferente não é melhor e nem contra quem quer que seja, porque o outro tem uma outra forma de ver a mesma coisa por um aspecto diferente. Somente. Então, o Espiritismo, por uma bondade divina, por uma misericórdia de Deus, procurou-me, buscou a mim para resgatar de um vale que eu me encontrava de dúvidas e para me dizer que eu preciso caminhar em direção à felicidade. E esse caminho em direção à felicidade vem no sentido da compreensão do outro também. Quando isso não é dentro do centro espírita, não é nascer, não é aqui no Paz, não é no Bom Pastor ou no Instituto. É quando a gente desce as escadas, quando a gente vai buscar o nosso dia a dia. É ali, efetivamente, nas nossas profissões, na nossa vida em família, na nossa vida de relação, na nossa vida social, é que eu preciso demonstrar que eu sou espírita. É nesse encontro, naquele lugar, que eu vou demonstrar a minha vida espírita. Porque aqui no Centro Espírita eu tenho amores como vocês, aí da Sociedade Espírita Renovação, que me entendem, me compreendem, e a gente diz assim, ó, falamos a mesma língua, a língua do Espiritismo, mas é necessário que também falemos a língua do amor para vivermos todo esse processo de entendimento da vida na nossa vida cotidiana. Então, para mim, hoje, viver o Espiritismo vai muito além de conhecer os conceitos espíritas que simplesmente me ajudam a entender a vida de uma forma mais ampla. Muito obrigado pela grande honra de repartir com vocês esses momentos, pela grande honra de estar com vocês nesse dia próximo ao dia 18 de abril, para comemorar mais um aniversário da doutrina espírita na Terra. Muito obrigado e que Jesus ampare a todos nós.